1249. Enquanto a Europa mergulhava em guerras intermináveis e reinos redesenhavam suas fronteiras a cada geração, um pequeno reino na periferia ocidental do continente estava prestes a conquistar algo que nenhum outro conseguiria: fronteiras definitivas. Portugal, em apenas 106 anos de existência, estava a poucos meses de completar sua reconquista. Faltava apenas uma região, o Algarve, um território ensolarado no extremo sul, ainda sob domínio muçulmano, protegido por fortalezas centenárias e defendido por guerreiros que sabiam que ali seria travada a última batalha. Faro, Silves, Tavira, cidades que haviam resistido a décadas de investidas cristãs. Mas em 1249, um novo rei chegava ao poder português com uma missão urgente. Conquistar o Algarve não era apenas uma questão militar. Era uma questão de sobrevivência política. E o que aconteceu naquele ano definiria as fronteiras terrestres mais antigas da Europa entre os Estados-nação modernos. Fronteiras que permanecem intactas até hoje, mais de 775 anos depois. Para entender 1249, precisamos voltar alguns anos. Em 1247, Portugal vivia uma guerra civil brutal. O rei Sancho II, conhecido como o Capelo, havia perdido o controle do reino. Acusado de fraqueza, incompetência administrativa e de permitir que a nobreza saqueasse as terras da igreja, Sancho enfrentava uma revolta generalizada. O clero português, exausto, apelou diretamente ao Papa Inocêncio IV. A resposta foi drástica. Em julho de 1245, através da bula Grande Não Imérito, o Papa depôs Sancho II, algo raríssimo na Idade Média, e entregou o reino ao seu irmão mais novo, Afonso, conde de Bolonha por casamento, que vivia em França. Afonso III desembarcou em Portugal em 1246, não como rei, mas como curador e procurador do reino, um título ambíguo que revelava a fragilidade de sua posição. Sancho II ainda vivia, refugiado em Toledo, onde morreria em janeiro de 1248 e tecnicamente continuava sendo o monarca legítimo. Afonso precisava desesperadamente de algo que legitimasse seu poder perante a nobreza, o clero e o povo. E havia apenas uma forma de conseguir isso: completar aquilo que nenhum soberano português havia conseguido: conquistar o Algarve e expulsar definitivamente os muçulmanos do território português. A vitória militar seria sua carta de legitimidade, mas conquistar o Algarve não seria simples. Afonso III não perdeu tempo. Em março de 1249, mobilizou a maior força militar que Portugal já havia reunido. Convocou a Ordem de Santiago, guerreiros monges experientes em combate contra muçulmanos, que controlavam vastos territórios no Alentejo. Chamou cavaleiros da Ordem do Hospital e mesmo alguns templários. Reuniu a nobreza do norte, prometendo terras e espólios de guerra. Mas Afonso sabia que apenas força terrestre não bastaria. O Algarve tinha acesso ao mar e reforços poderiam chegar do norte da África a qualquer momento. Precisava de uma frota. Negociou apoio naval com frotas italianas, bloqueando os portos algarvios e cortando qualquer possibilidade de socorro pelo Mediterrâneo. A campanha começou pelas cidades menores. Loulé caiu rapidamente nas primeiras semanas. Albufeira resistiu poucos dias. Algesur, no extremo oeste, foi tomada após breve cerco. Documentos da época registram que muitas guarnições muçulmanas, vendo a superioridade numérica cristã, negociaram rendições honrosas, partindo com suas famílias para Sevilha ou Granada. Mas duas cidades recusaram-se a capitular: Silves, a antiga capital do reino Taifa de Algarve, com suas muralhas imponentes de arenito vermelho, e Faro, o centro administrativo e comercial do Algarve muçulmano. Nestas duas fortalezas, guerreiros veteranos juraram resistir até a morte, e ali o destino de Portugal seria decidido.
Junho de 1249. Silves estava cercada. A cidade, que já havia resistido a cruzados ingleses em 1189 e sido reconquistada pelos almohadas pouco depois, agora enfrentava seu cerco final. Afonso III ordenou o bloqueio total. Ninguém entrava, nada saía. Máquinas de cerco bombardeavam as muralhas dia e noite. Dentro da cidade, a população sofria. As condições tornavam-se cada vez mais difíceis sob o calor escaldante do verão algarvio, com reservas que diminuíam a cada dia. Mas os defensores resistiam, esperando reforços que nunca chegariam. O bloqueio naval impedia qualquer socorro pelo mar. Enquanto isso, em Faro, a situação era ainda mais dramática. A capital administrativa do Algarve muçulmano não era apenas uma cidade, era um símbolo. Seu alcaide enfrentava um dilema terrível. Resistir significava a destruição total da cidade e o massacre da população civil. Negociar significava a desonra, mas salvaria vidas. Durante semanas, Afonso III manteve o cerco, mas ofereceu termos generosos: rendição honrosa, direito de partir com bens pessoais, garantia de segurança para a população que quisesse permanecer. Era uma estratégia calculada. Afonso não queria um Algarve destruído, mas um território produtivo e leal. E então, no final de julho de 1249, as enormes portas de madeira de Silves se abriram. A guarnição muçulmana saiu em formação, com suas armas, rumo ao exílio em Granada. Nas semanas seguintes, Faro capitulou nos mesmos termos. A conquista militar estava completa, mas a verdadeira batalha pelo Algarve estava apenas começando. Agosto de 1249. Afonso III entrou em Faro não como conquistador brutal, mas como estadista. Manteve sua palavra. As famílias muçulmanas que desejaram partir receberam salvo-conduto e escolta até a fronteira com os reinos de Sevilha e Granada. Aqueles que ficaram, e muitos ficaram, receberam garantias de praticar sua fé, manter suas propriedades e viver sob suas próprias leis em bairros separados, as mourarias. Era pragmatismo político. O Algarve precisava de população produtiva, de agricultores que conhecessem as técnicas de irrigação, de artesãos habilidosos, de comerciantes que mantivessem as rotas com o norte da África. A Ordem de Santiago recebeu vastos territórios como recompensa, estabelecendo-se definitivamente na região. Cavaleiros e colonos do norte foram incentivados a povoar as terras conquistadas. E então, em dezembro de 1249, Afonso III fez algo sem precedentes. Adotou o título Rei de Portugal e do Algarve. Note, não Rei de Portugal, mas Rei de Portugal e do Algarve, reconhecendo a região como entidade distinta. Mas a conquista militar não encerrou a questão. Afonso X de Castela, genro de Afonso III, reivindicava o Algarve como parte do dote de sua esposa, Dona Beatriz. Foram necessários 18 anos de tensão diplomática até que em 1267, pelo Tratado de Badajoz, Castela reconhecesse definitivamente o Algarve como território português. Naquele momento, as fronteiras estavam completas, do Minho ao Cabo de São Vicente, do Atlântico ao Guadiana, cerca de 89 mil quilômetros quadrados. Fronteiras que jamais mudariam. A reconquista portuguesa havia terminado. 110 anos após a Batalha de Ourique, 102 anos após a conquista de Lisboa. Portugal era finalmente Portugal. Naquele ano, enquanto Afonso III consolidava as fronteiras portuguesas, a Europa era um mosaico caótico de reinos instáveis. A França de Luís IX ainda lutava para controlar seus vassalos. A Inglaterra enfrentava revoltas baroniais.
O Sacro Império Romano-Germânico fragmentava-se em centenas de principados. Espanha nem sequer existia. Havia Castela, Aragão, Navarra, Granada, reinos que passariam séculos guerreando entre si, redefinindo fronteiras constantemente. Mas Portugal? Portugal estava completo. As fronteiras definidas entre 1249 e 1267 são essencialmente as mesmas de 2026, mais de 776 anos depois. Entre os Estados-nação europeus, Portugal possui o recorde absoluto de estabilidade territorial. Nem mesmo as guerras napoleônicas, as invasões espanholas, as crises dinásticas conseguiram alterar um único quilômetro dessas fronteiras terrestres. O Algarve conquistado por Afonso III é o mesmo Algarve que existe hoje. Faro, Silves, Tavira, as cidades que ele tomou continuam portuguesas. E isso não é acidente histórico, é consequência de uma decisão estratégica tomada em 1249. Conquistar sem destruir, integrar sem massacrar, estabelecer fronteiras naturais, o mar, o Guadiana, a Serra da Estrela, que faziam sentido geográfico e político. Afonso III, o usurpador que precisava de legitimidade, acabou por criar algo mais duradouro que qualquer dinastia. Criou as fronteiras mais estáveis da história europeia moderna. Então fica a pergunta: será que a verdadeira genialidade não está em conquistar territórios, mas em saber quando parar? Você acabou de passar alguns minutos comigo descobrindo como Portugal ganhou suas fronteiras em 1249. Agora me ajuda com uma coisa. Se este vídeo te ensinou algo novo, deixa um like. É minha forma de saber que estou no caminho certo. Se você curte história narrada de forma séria, mas envolvente, se inscreve no canal, porque tem muito mais da história de Portugal vindo por aí. Até o próximo vídeo.